Olá, eu quero te dar boas-vindas a esse primeiro congresso digital Administração no Direito. Eu sou Beatriz Machinique e eu vou conversar com vocês sobre formação de preços e cobrança de honorários. Quem nunca ficou uma reunião inteira pensando quanto é que eu vou cobrar e na hora de passar o preço para o cliente, né? A gente tem dúvida, a gente tem insegurança, a gente tem medo de cobrar muito e o cliente não fechar, ou cobrar pouco e pagar para trabalhar, né? Eu falo com especialidade sobre esse tema há quase 9 anos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu preparei aqui, né, como suporte da nossa aula. E já aproveitando aqui para dividir com vocês os meus 3 livros sobre esse tema. Então, tenho a alegria de tê-los entre os mais vendidos da editora. Gestão Financeira na Advocacia, lancei esse ano, agora de 2020. Os 3 livros, né, traz fórmulas, metodologias de precificação e também sobre estruturação financeira do escritório. Né? O financeiro, ele é o coração do negócio. Se ele parar de funcionar, as demais áreas logo serão afetadas. Então, muitas vezes, a nossa insegurança em relação à formação do preço, ela se dá pela nossa falta de informação financeira, por a gente não ter clareza dos nossos números, dos nossos custos, das nossas despesas, o que faz com que a gente tenha dúvidas também na precificação. Por quê? Quando você for formar o preço, você precisa considerar custos e despesas, né? Nesse contrato, nesse processo. Então, eu ter uma organização mínima das minhas finanças é muito importante, ok? Bom, depois quero indicar para vocês, né, o meu perfil ali do Instagram, @biaim_adv. Lá vocês podem encontrar muitos vídeos no meu canal do IGTV, eu tenho vídeo no YouTube também, falando sobre precificação em várias áreas do direito, trazendo várias dicas também. Então, fica aí como um material complementar para vocês esses vídeos. E também, né, os livros você pode encontrar na editora, você pode encontrar na internet também, ou diretamente comigo, se você quiser autografado, né? E eu fico à disposição. Bom, como eu comecei falando, né, e vou desenvolver esse raciocínio aqui de precificação com vocês, nessa primeira parte, dando para vocês alguns exemplos um pouco mais subjetivos, tá? Então, a precificação, ela tem um lado mais objetivo, tá? Que é você usar números, fórmula, uma metodologia, e tem um lado mais subjetivo na formação do preço, né? Esse ano eu defendi a minha tese de mestrado e eu estudei muito sobre o que faz o consumidor pagar mais ou menos por um determinado produto ou um determinado serviço. Então, a gente vai construir o nosso raciocínio em cima disso. Não só como a gente forma o preço, eu vou dividir com vocês aqui uma das minhas metodologias de precificação, mas também como que a gente transmite isso para o nosso cliente, ok? Quero começar com essa frase, né? Não basta dar o seu melhor, você precisa saber o que fazer e como fazer. E então, dar o seu melhor. Né? Então, de fato, a precificação, nós temos que ter o como. Como formar o preço, como transmitir isso para o nosso cliente. Né? Tudo isso é muito importante para que a gente não só feche novos clientes, mas feche bons honorários também. Né? É muito frustrante quando você às vezes se empenha, né, para trazer um cliente, para trazer um contrato, passa um preço, acha que é um preço bom, quando você começa a trabalhar, você vê que você está pagando para trabalhar, porque a demanda é muito maior do que aquela que você conseguiu prever inicialmente, né? E aí eu quero começar com essa pergunta, para você desenvolver esse raciocínio aqui comigo. Você já pensou no que você realmente vende para o seu cliente? Se eu perguntasse para você em uma palavra, o que você diria para mim? Né? O que você vende para o seu cliente? Talvez você me respondesse, Beatriz, eu vendo experiência, eu vendo especialidade, eu vendo conhecimento, eu vendo serviço, eu vendo uma solução. Nós vendemos tudo isso, mas nós fazemos tudo isso através do quê?
do nosso tempo, das nossas horas de trabalho. Então, uma linha de raciocínio muito importante que você pode usar e vai fazer muita diferença no teu negócio é analisar tempo. Tem uma frase, né, do Peter Drucker que eu gosto muito: você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então, se hoje você não está medindo o seu tempo, medindo as suas finanças, né, você não vai gerenciar isso de uma forma totalmente assertiva e eficaz. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês já, né, no começo aqui da nossa aula, e vocês vão ver que eu vou ser bem objetiva, né, registre tempo, registre as suas horas de trabalho. Né? Use um timesheet, seja no sistema ou seja no Excel. Por quê? Você olhar quanto tempo você está gastando com um determinado projeto, em um determinado cliente, quanto das suas horas realmente você está dedicando na atividade fim do seu negócio. Isso vai fazer muita diferença. Por quê? O teu tempo tem um custo. Qual é o custo de uma hora do seu trabalho? Por quanto você deveria vender uma hora do seu tempo? Você já pensou sobre isso? Então, nós vamos usar uma linha de raciocínio hoje baseada no tempo. E eu não estou falando de cobrar por hora ou passar o preço por hora, não. Mas estou falando aqui sobre você medir, né? Quanto tempo você tem disponível e aonde você está alocando essas horas de trabalho também, ok? O que é que eu tenho visto hoje, né? Eu trabalho com consultoria em precificação e gestão financeira. No meu escritório, nós fazemos a gestão de departamentos financeiros também. Então, a gente tem presença hoje em 18 estados do Brasil, né? Já estive em mais de 110 cidades. E, de fato, eu tenho visto o seguinte: o nosso cliente, ele não quer mais um produto ou um serviço. Ele quer uma experiência. Como que você pode proporcionar uma experiência para o seu cliente? De fato, o que vai ficar na memória do seu cliente, né, não é o preço que ele pagou. O que fica na nossa memória, na nossa lembrança, é a experiência que nós tivemos. Então, o que vai fazer o teu cliente te indicar, o que vai fazer o teu cliente recomendar o seu trabalho é a experiência positiva que ele teve com o seu escritório. Então, você pode pensar: como eu posso proporcionar uma experiência para o meu cliente dentro do meu escritório? Eu sempre falo, o advogado, ele é responsável pela atmosfera da reunião. Seja uma reunião online, seja uma reunião presencial, o cliente tem que sair melhor do que quando ele chegou, né? Então, hoje, o nosso cliente, ele busca uma experiência. Então, vamos aqui para a primeira fórmula, né, da nossa aula. Afinal, uma aula de finanças, né? Então, eu trouxe ali, ó, o que é o L? Ele é o lucro. O que é lucro hoje? É o preço que você passa menos o custo e a despesa que você empenhou para gerar aquele trabalho, para gerar aquele lucro. Então, todo contrato, todo cliente dentro do seu escritório, ele gera custos e despesas, ok? Então, o preço que você passa, ele vai englobar o custo e a despesa, e o que sobrar disso é o seu lucro. O que a gente precisa tomar cuidado é a gente não acabar trabalhando só para pagar custos e despesas. Ou muitas vezes a gente começa a negociar com o cliente, aí você cobra 30 mil, aí você fecha por 7. Não, mas tem uma diferença entre 30 e 7. Então, quais são os parâmetros hoje para precificação? Quais são as minhas esferas de negociação? Nos meus livros, vocês vão encontrar fórmulas de precificação, metodologias simples, objetivas, mas que ajudam você a construir um preço com base na lucratividade. Então, o lucro é o que vai sustentar o meu escritório, não é a receita. E muitas vezes o nosso foco ele está na receita, né? Quando o nosso foco ele precisa estar na lucratividade, ok? Bom, algo que esse ano, né, nessa experiência aí da tese de mestrado, eu estudei, né, e descobri, né, vi na teoria, né, não só na prática, que é uma das coisas que agrega valor ao nosso preço é o diferencial. Então, assim, o diferencial ajuda na precificação. Por quê? Se você não entender a composição do seu preço, o cliente também não vai entender.
Então, quando você vai falar o preço para o teu cliente, isso precisa soar para ele de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva. Então, nós temos que usar meios de tornar a precificação mais tangível para o cliente, ok? E agregando valor. Porque o que vai fazer o cliente pagar mais ou menos pelos seus honorários é o valor agregado, né? O Warren Buffett fala isso, né? O cliente, ele fala assim, por algum motivo os clientes se baseiam no preço e não no valor. Preço é o que você paga, né? Valor é o que você recebe. Então, assim, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele vai receber. Então, uma tarefinha que eu deixo para você é liste pelo menos 3 diferenciais do seu negócio. Porque se você não souber esses diferenciais, o cliente também não vai saber. O cliente também não vai entender esses diferenciais. Quando você estiver no momento de negociação com o cliente, não foque no fechamento da proposta. Foque na entrega. O fechamento da proposta vai ser consequência, ok? E termina essa primeira parte com essa frase, né? Se não der para ser insubstituível, seja inigualável. De fato, nós não somos insubstituíveis para com os nossos clientes, mas nós podemos ser profissionais inigualáveis. E esse que é o nosso objetivo, né? Bom, só tem 3 formas de você formar preço, ok? Só tem esses 3 caminhos. Preço orientado por custos e despesas, preço orientado pelo mercado e preço orientado pela lucratividade. O que é preço orientado por custos e despesas? É quando você passa um preço com base na sua necessidade. Nós não podemos passar preço de acordo com a nossa necessidade. Ah, preciso pagar o aluguel. Puxa, ainda bem que veio um cliente aqui, eu cobrei R$2.000, R$3.000. Ah, vai vencer a fatura do cartão de crédito, eu preciso ter honorários aqui para pagar esse valor. Não, eu não posso passar preço orientado por custos e despesas. Eu tenho que passar preço com base no outro critério, embora custos e despesas entrem na composição do meu preço também. Tá? Vamos lá nesse raciocínio. Outra forma é preço orientado pelo mercado. O que é o preço orientado pelo mercado? Puxa, quanto é que o pessoal está cobrando para fazer um determinado trabalho? Aí eu vou lá fazer uma cotação, para daí, né, tirar uma média e passar o meu preço. Não, eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque os escritórios estão em fases diferentes. Os escritórios estão em áreas diferentes. Né? Então, eu também preciso tomar cuidado quando eu estou falando de mercado. Precisamos conhecer o mercado? Precisamos. Isso faz diferença? Faz diferença. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque eu posso estar me espelhando ou me baseando em outros escritórios ou na concorrência, isso pode acabar me prejudicando financeiramente. O que é um preço orientado pela lucratividade? É quando você tem um preço e esse preço é para cobrir custos e despesas. E aí você coloca uma margem de lucro em cima desse custo e dessa despesa. Então, você vai negociar com o cliente margem de lucro, não o que é custo e despesa. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma tabelinha, né, que você pode construir. Mas quero fazer uma pergunta antes para você. Vamos lá, para você raciocinar aqui comigo. Se eu chegasse para você e falasse, ó, eu tenho um escritório para te dar de presente, tá? Eu tenho um escritório que fatura 1 milhão por mês e deixa 10% de lucro. E eu tenho um escritório que fatura 500 mil e deixa 20% de lucro. Então, eu não estou falando aqui de ação de processo, estou falando de faturamento do escritório, tá? Qual você diria que é o melhor cenário financeiro? Um escritório que fatura 1 milhão e deixa 10% de lucro, ou um escritório que fatura 500 mil e deixa 20% de lucro? Ou seria a mesma coisa? Por quê? Em ambos os cenários, sobra 10%, certo? Ó, 10% de 1 milhão, 100 mil. Em ambos os cenários, sobra 100 mil, né? E 20% de 500 mil, 100 mil. Seria a mesma coisa? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas e nas minhas palestras. Por quê? A grande questão aqui, e a questão do seu escritório também,
é quanto você empenha de custos e despesas para gerar um determinado faturamento. Quanto você empenha de custos e despesas para você gerar um determinado lucro. Gente, no primeiro exemplo, olha aqui comigo. Se ele faturou 1 milhão e deixou 10%, quanto custou para gerar esse 1 milhão? 900 mil. Se ele faturou 1 milhão e sobrou 100 mil de lucro, a diferença disso é o custo, 900 mil. No outro exemplo, ele faturou 500 mil e sobrou 100 mil. Quanto custou para gerar esse faturamento? 400 mil. Qual é o melhor cenário financeiro? Em ambos sobra 100 mil reais. O melhor cenário financeiro é aquele que você tem maior margem de lucro sobre o faturamento. Então, o meu olhar não pode estar no faturamento. O meu olhar, gente, tem que estar no lucro. O meu olhar tem que estar no resultado. Quanto o seu escritório está crescendo em resultado? Você já pensou sobre isso? Você já analisou isso? Quanto o seu escritório está crescendo em lucro? Qual é o lucro que você teve no ano de 2020, no ano de 2019? Crescimento não é crescer em faturamento, não é crescer em número de pessoas dentro do escritório. Crescimento é crescer em resultado, ok? Então, gente, qual é a melhor forma de formar preço? Preço orientado pela lucratividade. A partir de agora, todo contrato que você for precificar, você vai saber, estou cobrando aqui R$1.000, R$2.000, quanto efetivamente vai sobrar de lucro desse meu contrato, desse serviço específico, ok? Bom, indo para a terceira parte aqui da nossa aula. Como então que eu construo o preço? É uma estratégia com base nos custos internos, variáveis externas e expectativa de ganho. Então, nós precisamos olhar para os custos e despesas. Todo custo e despesa dentro do escritório tem o objetivo de trazer uma receita. Você vai repassar custos e despesas no preço. Mas não adianta formar um preço que ninguém pague também, né? Ah, calculei aqui com a Beatriz no curso, então eu devo cobrar minha consulta R$1.200. Mas o cliente não paga R$1.200. Então eu também preciso olhar para variáveis externas do meu negócio. Já vamos falar sobre isso, né? O mercado onde o meu escritório está inserido, a minha área de atuação, oportunidades de negócio que eu tenho na região, concorrência, né? E por último, expectativa de ganho. Aí sim, qual é a margem de lucro que eu vou colocar em cima desse custo e dessa despesa que eu vou usar, que eu vou empenhar, né? Eu vou gerar custos e despesas para atender um determinado cliente, ok? Olha só essa tabelinha. Então, dá uma olhadinha aqui comigo nessa tabelinha, tá? Vai fazer muita diferença na sua linha de raciocínio, tá? Em relação à precificação. Então, olha só. Esse é um cálculo que você precisa fazer dentro do seu escritório. Então, nós temos ali esse escritório que tem 7 advogados, 7 pessoas na equipe, né? 4 advogados e 3 estagiários. Temos ali a remuneração de cada um deles. E temos ali, ó, o advogado sócio trabalha 8 horas na atividade fim do negócio. Então, ele trabalha 176 horas. Se nós pegarmos ali 8 horas vezes 22 dias úteis, 176 horas, né? Se nós dividirmos a remuneração dele por essa carga horária de trabalho, nós chegamos ali a R$68. O que é R$68? É o custo total do advogado sócio? Não. É o custo só para remunerar o prolabore dele de R$12.000. Então, olha como o teu custo hora é caro. Em cima desse valor, a gente ainda precisa colocar impostos, custo estrutural e uma margem de lucro. Então, você precisa... Ah, mas eu recebo distribuição de lucros do meu escritório. Ok, mas então você pode trabalhar com uma estimativa, tá? De prolabore ali, mensal, que você gostaria de tirar do teu escritório, tá? E como eu falei, não é para cobrar por hora, mas é para você ter uma ideia do custo do teu tempo, das suas horas de trabalho, ok?
Quais são as bases que nós vamos usar para precificação? Ah, uma coisa só importante aqui. Essa quantidade de horas, você não vai pegar a sua carga horária de trabalho total. Você precisa pegar as horas da atividade fim do teu negócio, tá? Então, assim, se você trabalha 8 horas, mas você divide o teu tempo com, sei lá, parte administrativa, emissão de boleto, nota fiscal, agendamento de prazo, leitura de publicação, são todas atividades operacionais. Então, você precisa colocar certinho aqui quantas horas você atua na atividade fim do teu negócio. E aquelas 858 horas ali embaixo são muito importantes também. O que é isso? É a quantidade de tempo que esse escritório tem disponível para atender 100% da demanda dos seus clientes. Né? Então, você também consegue calcular um potencial de faturamento por aqui. Se você pegar ali, hoje, se você for olhar as tabelas das OABs, tá? O valor hora mais baixo que você vai encontrar é R$ 215, o valor hora de um advogado. Veja esse escritório, se ele conseguisse remunerar pelo menos R$ 215, essas 858 horas de trabalho, ele teria um potencial de faturamento de 184 mil. Aí você pode falar assim, Beatriz, mas ninguém remunera 100% das horas. Concordo. Vamos trabalhar, então, com metade desse potencial? Será que esse escritório não conseguiria, com essa equipe aí de 7 pessoas, remunerar em pelo menos, faturar pelo menos 90 mil reais por mês? Então, gente, eu tenho visto na prática, se você usar essa medição de tempo, essa medição de horas de trabalho, não necessariamente cobrando por hora do cliente. A gente não precisa saber quanto custa a sua hora, quanto tempo você vai levar num projeto, mas você medir por esse viés aí baseado em horas é algo que vai fazer muita diferença no teu negócio, na tua precificação, na tua advocacia, ok? Bom, quais são as bases para precificação? Mão de obra, custo fixo, impostos e margem de lucro. Mão de obra parece um termo meio chão de fábrica, mas não é. A mão de obra é quem está na atividade fim do negócio. Advogados, estagiários e sócios, tá? Então, você vai repassar ali na tua fórmula, no teu preço, o custo com a equipe jurídica. Segundo, o custo fixo do escritório, que é o custo estrutural. Aluguel, condomínio, o cafezinho, o material de escritório, as áreas de staff, que é secretária, administrativo financeiro, a limpeza. Tudo isso você também vai repassar no preço. A gente já vê como você repassa um pedacinho disso em cada precificação. E terceiro, impostos. Então, você vai considerar a tua alíquota de imposto na formação do preço também, tá? Então, de acordo com o seu enquadramento fiscal. E, por último, margem de lucro. Você vai jogar uma margem de lucro em cima de todo esse custo e essa despesa, ok? Como que a gente define a nossa margem de lucro ideal, né? É na margem que entra o valor da marca, experiência e especialidade que agrega valor ao preço. Então, eu indico que você trabalhe com 5 níveis de margem de lucro. Eu vou mostrar aqui nesse slide para vocês. Você tem a tua margem 1 e tem a tua margem 5. E tenha sempre a tua margem de lucro mediana. Você pode caminhar para mais ou você pode caminhar para menos, de acordo com as particularidades do contrato. Então, o que influencia essa margem? Você já vai ver aqui na fórmula comigo o preço, tá? Como que a gente calcula o preço, como que a gente vai embutir a margem e como que a gente vai negociar margem de lucro com o cliente, tá? O que afeta a margem de lucro para mais ou para menos? Esses influenciadores aqui. Risco, complexidade, ganhos futuros, potencial do cliente. Você já pensou aonde repassa tudo isso? Porque se o contrato apresenta risco ou complexidade, não significa que o teu custo vai ser maior. Porque às vezes a tua equipe é a mesma, a tua estrutura é a mesma, mas o que vai ser maior? A tua margem de lucro. Então, você já trabalha com uma margem de lucro maior. Então, é importante você construir os influenciadores da margem de lucro. Tem um vídeo lá no IGTV sobre isso. Né? Em que momento você vai cobrar mais, em que momento você vai cobrar menos, tá? E você construir essa sua tabelinha aqui, ok? Bom, simular preço não vai mostrar qual é o máximo que a banca pode cobrar, mas sim qual é o mínimo, para que você não tenha prejuízo na negociação,
ok? Não que você vai ficar no teu mínimo, mas você precisa saber, puxa, menos que isso, eu não posso cobrar do meu cliente. E na hora que eu for negociar, eu vou negociar margem de lucro, margem de ganho, ok? Bom, vamos olhar essa fórmula de precificação. Hoje eu tenho 3 e eu trouxe para vocês a base hora, porque independente da sua área de atuação, você precisa fazer aqui esse cálculo, tá? Vamos olhar ali, PI, preço ideal, ok? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, vamos lá. Nesse primeiro parênteses, gente, é aquela primeira tabelinha que eu mostrei. Mão de obra, que é o custo do advogado, dividido pelas horas que ele atua na atividade fim. Lembra que nós vimos lá? O sócio ganha 12 mil, divididos pelas horas dele, o custo hora dele ficou 63. Como que nós vamos repassar um pedacinho do custo fixo? O custo fixo, gente, o custo estrutural existe para dar suporte à equipe jurídica, certo? Então, eu vou pegar o CF, que é o custo fixo, e dividir nas horas disponíveis da equipe jurídica. E eu vou chegar no meu custo fixo por hora. Vou pegar os impostos, que é o 100% no cálculo aqui, menos a minha alíquota de imposto, se eu sou simples ou se eu sou lucro presumido. E vou depois somar uma margem de lucro em cima de tudo isso. Tudo isso aqui, gente, vai dar para mim o quê? O preço ideal de 1 hora de trabalho. Cheguei no preço de 1 hora de trabalho, eu vou multiplicar por QHN, quantidade de horas necessárias que eu estimo que eu vou levar para realizar esse trabalho. Como eu falei, eu não preciso falar para o cliente quanto custa a minha hora, não preciso falar para o cliente quantas horas eu vou levar, mas eu vou usar uma linha de raciocínio interna para a formação desse preço. Vamos ver um exemplo que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exemplo bem tranquilo em termos de tamanho de escritório, para ficar fácil o seu entendimento de como você aplica essa fórmula também em qualquer tamanho de escritório, tá? Aqui eu peguei um advogado que trabalha sozinho e ele quer saber quanto ele cobraria para uma consulta de 2 horas, ok? Então vamos lá, PI, preço ideal. O que é a mão de obra dele? 6 mil. É um valor de prolabore que ele estipulou, que é o mínimo que ele gostaria de tirar por mês do escritório dele, ok? Dividimos isso por 110 horas de trabalho. O que é o 110? É 5 horas diárias vezes 22 dias úteis. Dá 110 horas, que é o tempo que ele consegue dedicar na atividade fim do negócio dele, tá? Chegamos ali a R$ 54, ok? Custo fixo desse escritório é 2 mil. Vamos dividir esse custo pelas horas dele também. Se ele tivesse mais gente dentro do escritório, ele ia dividir pelas horas de mais pessoas, porque o custo fixo dá suporte para todo mundo. Eu chego aqui a R$ 18. Impostos, ele está no lucro presumido, que é 6%, então ele pega o 100% menos os 6%, 94% aqui. Se você somar a mão de obra mais o custo estrutural, dá 72%. Dividido pelos impostos, porque você está embutindo 6% na conta, dá 77. 77 é o custo de 1 hora de trabalho desse advogado, considerando custos, despesas e impostos. Agora eu vou jogar a margem de lucro dele de 200%. 200% dele é a margem mediana dele lá naquela tabelinha. Quando eu jogo 200%, eu chego ali a R$ 232. O custo de 1 hora de trabalho desse advogado. Ele vai levar 2 horas na consulta, então ele vai cobrar aqui, ó, fechado, R$ 465, que seja. Uma coisa muito importante, gente, sobre reunião. Reunião tem que ter horário para começar e tem que ter horário para terminar, né? Porque quando você começar a medir tempo dentro do seu escritório, talvez você já faça isso, então você entende bem o que é que eu estou falando, você vai começar a analisar quanto o cliente paga versus quanto tempo ele demanda dentro do escritório. Eu chamo isso de você validar a lucratividade dos contratos atuais do seu escritório. Então, gente, faz muita diferença você analisar isso, né? Quanto tempo um contrato demanda dentro do escritório, quanto o cliente está pagando pelo meu trabalho versus quanto tempo ele está demandando. Gente, essa fórmula aqui se aplica a qualquer área da advocacia. Nos meus livros vocês vão encontrar fórmula para precificação no êxito, para precificação por processo, mas vale a pena você usar esse cálculo aqui também, porque afinal vendemos o nosso tempo, vendemos as nossas horas de trabalho, né?
Proposta de honorários, para a gente terminar. O cliente não pode nos ver como um custo ou uma despesa. Ele precisa nos ver como um investimento. Então, gente, quando você for transmitir isso na proposta de honorários, comece elevando o cliente. Às vezes eu vejo proposta que o escritor fala dele e tal. O cliente já pediu proposta. Proposta não é o contrato. Tem que lembrar bem disso, né? Comece elevando o cliente. Descreva brevemente sobre o escritório. Faça um resumo do escopo de trabalho. E na hora que você for falar do preço, é investimento e não preço, né? Por quê? Precisamos ser um investimento para o nosso cliente, ok? Gente, na internet vocês encontram muitos artigos meus sobre esse tema. A cada 15 dias eu publico um artigo novo, tá? Saiu recentemente artigos meus no Conjur, no Migalhas, no Estadão também, onde eu falei sobre custos, despesas e investimentos, né, na pandemia. Vale a pena a leitura. Deixo a indicação aqui para vocês, né, das minhas redes sociais, do meu contato também. Se você quiser me mandar uma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, por favor, podem me mandar. Vai ser um prazer te responder. Eu espero que esse breve tempinho que nós passamos juntos aqui faça muita diferença no seu negócio, na sua advocacia. Precisamos elevar a precificação dos nossos honorários com a mesma técnica e profissionalização da nossa área jurídica, ok? Um abraço para você, fico à disposição e até a próxima.